Vamos falar de maracujás, de passifloras. O maracujá, que é este que eu tenho aqui à minha direita, é uma passiflora comestível, a Passiflora edulis. Há mais de 600 passifloras, muitas delas são só ornamentais, como esta que eu tenho aqui. A flor é muito parecida, é assim, esta flor lindíssima, grande, azul e amarela, e de onde depois aqui nasce este fruto comestível. São plantas originárias da América do Sul, da Ásia, e o que é que elas têm como particularidade? São plantas que gostam de muito calor, muito sol, precisam de muitas horas de sol direto para frutificarem em boas condições. Precisam de quase 11 horas de luz por dia nos períodos de floração e frutificação. Normalmente elas estão em flor na primavera e no verão e frutificam no verão e muitas vezes até o outono. Ele já está aqui cheio de frutos. O que é que estas plantas não aguentam? Não aguentam muito frio, porque elas são plantas oriundas de regiões quentes, e também não aguentam muita secura, elas têm que ser regadas regularmente. Precisam de um substrato muito bem drenado e rico em matéria orgânica. E podemos perfeitamente cultivá-las em vaso. Se as cultivarmos no jardim ou na horta ou no pomar, devemos afastá-las de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, para lhes darmos espaço para crescerem, porque isto cresce muito. Depois de estar instalado, ele cresce muito. Tem que ter sempre uma estrutura de apoio, porque esta é uma planta trepadeira, aliás, conseguem-se ver aqui assim até as gavinhas, eles enrolam-se à estrutura de apoio e crescem, fazem uma excelente cobertura de parede, de pérgola, etc. Agora, é uma planta fora das suas regiões de origem, de folha caduca. Ela nos climas quentes não perde a folha, cá perde a folha. Eu vou plantá-lo, aqui vou plantar, tem que ser um vaso bastante grande, com 40 ou 50 centímetros de altura, porque, como viram, isto já tem quase 2 metros, portanto, ele precisa de altura para as raízes conseguirem estabilizar e ele conseguir crescer em boas condições. Vou-lhe fazer uma boa camada drenante utilizando argila expandida leca, colocando o geotêxtil e depois, neste caso, vou utilizar um substrato para hortícolas, que é um substrato rico em matéria orgânica que ele precisa, mas ao mesmo tempo tem uma boa textura e é um substrato bem drenado. E depois vamos colocar uma camada de casca de pinheiro, que é muito importante. Ele não gosta de ter o substrato seco, ele precisa ter o substrato sempre úmido e a casca de pinheiro vai nos ajudar a manter sempre a umidade e, além disso, evita o crescimento também de infestantes, que nos ajuda na manutenção. Vamos então ver como é que se planta. Vou tentar plantar aqui esta coisa de quase 2 metros sem ele cair. Vamos lá ver. Já temos aqui o nosso maracujá plantado. Atenção que ele tem que ser depois encostado a uma estrutura de apoio, quer seja uma parede, uma coluna, uma pérgola, uma treliça, porque e depois vou ter que o esticar e o ir conduzindo sempre para... Porquê? Porque interessa-me que ele esteja bastante esticado para que ele tenha muita luz, muito sol, para conseguir dar flor e frutificar. Vamos então colocar a nossa camada de casca de pinheiro por cima, para garantir que isto conserva bem a umidade. Este vaso é grande, quanto maior o vaso, mais fácil é que ele não desidrate, não é? Mas temos que regar abundantemente a seguir a transplantar e o maracujá não aguenta secura, portanto temos que o ir regando. Que cuidados de manutenção é que ele precisa? Ele precisa de muitas horas de luz, muitas horas de sol, como eu já disse, estar abrigado dos ventos, não aguenta frios nem geadas, ele fica caduco
e deve ser podado nessa altura para garantir uma floração e frutificação no ano seguinte. Podemos também optar por utilizar estes mais ornamentais, se não quisermos ter frutos, e há de variedades diferentes, como se vê a folha é diferente. Este é o maracujá roxo, que é um maracujá autofértil, ou seja, eu não preciso ter dois para frutificar. Se fosse o maracujá amarelo, eu já precisava. E depois o que é que nós temos que usufruir destes frutos maravilhosos? O maracujá tem imensas propriedades medicinais. O sumo de maracujá e mesmo as infusões podem ser feitas com as suas folhas, são calmantes, anti-stress, ansiolíticos, ajudam-nos a dormir. Portanto, é um fruto, além de ser delicioso e utilizado em imensas compotas, imensos doces. Portanto, é uma coisa que pode ter em casa, desde que tenha muito sol, zonas abrigadas dos ventos, pode ter o seu maracujá ou outro tipo de passifloras, se gostar. Atenção que ele precisa de ser fertilizado, ele é um bocadinho exigente em fertilização, este substrato agora já está fertilizado, mas daqui a uns meses teremos que reforçar o azoto, o potássio, para garantir que ele enraiza bem, que as folhas se desenvolvem, que as flores se desenvolvem e que depois vamos ter então frutos na próxima estação. Ele muitas vezes dá frutos até ao outono, vamos colhendo, só devem ser colhidos quando estão maduros e podemos usá-los naquilo que mais gostarmos.